Mateus, capítulo 7, versículo 13. Glória a Deus. Tem aqui um pedido de oração. Daqui um pouquinho nós vamos orar. Irmãos, Mateus 7, 13. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Jesus, nos ajude a pregar a Tua palavra, Senhor. Fale conosco nessa noite. Te agradeço pelos louvores que glorificaram o Teu nome. Sinto na minha alma que o Senhor está alegre com o que está acontecendo aqui nessa noite. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de falar através da minha boca, de falar no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nossa vida, ela tem um rumo, ela tem um sentido. E sabendo disso, a nossa vida ela é feita de escolhas. Desde o momento que nós nos preparamos para vir à igreja, nós sempre estamos escolhendo alguma coisa. E Jesus, o objetivo dele ter vindo aqui na terra é para nos mostrar o caminho para o Pai. E é isso que dá sentido à nossa vida. Existe um caminho que nos leva a Deus. Existe um caminho que, quando nós trilhamos por ele, faz com que a nossa vida tenha sentido e faz com que a nossa vida trilhe no caminho certo. E o mais belo ainda é que Jesus disse que ele é o caminho. A única forma de chegar até a Deus é através de Jesus. Não tem outra forma, não tem outro meio. Não tem uma fórmula mágica que vai fazer o homem se apresentar perante o Senhor um dia para a salvação. Porque a palavra do Senhor nos diz que todos nós nos apresentaremos perante o Senhor um dia. Alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Jesus, na sua última noite com os discípulos, antes de ser crucificado, ele organizou um jantar. Reuniu os apóstolos, seus discípulos ali em volta dele, para dar a eles algumas instruções finais que seriam muito importantes para o resto de suas vidas. Então, antes dele ser assunto aos céus, desse texto que faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus estava orientando os seus discípulos com orientações que serviriam para o resto de suas vidas. Assim, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós temos também essas orientações que Jesus deixou para os seus discípulos, para que nós possamos usá-las em nossas próprias vidas também. Para que através das orientações que Jesus deixou, nós possamos conseguir, durante a nossa caminhada, perceber qual caminho nós estamos trilhando, em qual caminho nós estamos andando. E o mais importante, para qual caminho, para onde esse caminho está nos levando, para qual destino esse caminho está nos direcionando. Jesus falou sobre o Espírito Santo, sobre como servir uns aos outros e viver em união. São coisas essenciais para aqueles que estão caminhando com Cristo. São coisas essenciais para aqueles que querem servir a Cristo. Estudar, saber, relacionar, conversar com o Espírito Santo. Orar a Deus, em particular, no secreto, no seu quarto. Isso ajuda-nos
a trilhar esse caminho que nos levará a Deus. E Jesus dizendo a eles que estavam voltando para o Pai, Jesus sabia que eles iriam ficar preocupados. Jesus sabia que eles iriam se sentir, por um momento, desamparados. Mas Jesus queria deixar claro para eles quais eram as instruções que eles precisavam ouvir, quais eram as orientações que eles precisavam ter, para que quando Jesus fosse assunto aos céus e o Espírito Santo viesse à terra, eles não se sentissem tão desamparados e no meio das suas jornadas, eles não se perdessem durante a sua caminhada. Porque Jesus falou que existe 2 destinos para o homem. E ele pode escolher esses destinos. Jesus não força ninguém a nada. Eu posso dizer que nós podemos andar para a direita ou andar para a esquerda. E sou eu quem decido para onde eu quero ir. Tenho a bússola, que é a palavra de Deus. A bússola que dá a direção àquele que está no local distante, no meio da mata, ou no deserto, ou no local desconhecido. Ele tem uma bússola que mostra para ele qual é o caminho que ele deve seguir. E nós que caminhamos com Cristo, nós que servimos a Cristo, nós que pregamos o nome de Cristo, que confessamos a fé em Cristo, nós temos também uma bússola que nos direciona para qual porta nós devemos entrar, que nos mostra qual o caminho que nós devemos seguir. E essa bússola é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus e as suas devidas orientações, o homem não conseguirá chegar em lugar nenhum. O homem não conseguirá identificar que o caminho que ele está trilhando, se é um caminho de bênção ou se é um caminho de maldição. Sem uma particular orientação da palavra, sem um debruçar sobre ela durante os dias da sua vida, buscando a orientação do Espírito Santo durante a caminhada, dificilmente nós conseguiremos dar seguimento à nossa jornada nesse caminho tão difícil que é o caminho do cristianismo, que é o caminho do abrir mão de coisas que poderiam agradar a nossa carne para servir ao Senhor. Sem a orientação do Espírito Santo e através da palavra de Deus, nós não conseguiremos dar continuidade nessa caminhada. Nós precisamos dessa orientação, nós precisamos nos entregar a Deus de fato e de verdade, mudar o rumo, mudar a posição, mudar o caminho que nós estamos trilhando, caso Ele não esteja nos levando para Deus, não esteja nos levando para as coisas de Deus, não esteja agradando a Deus. É necessário que nós venhamos olhar para este caminho que estamos trilhando e voltar para a bússola e buscar a orientação para não ficarmos perdidos. Jesus disse que Ele iria preparar um lugar para aqueles que trilhassem o caminho que Ele ensinou. Jesus falou que Ele iria para o Pai, mas que Ele iria preparar um lugar para aqueles que estivessem no caminho que Ele ensinou. Para aqueles que entrarem pela porta estreita que Ele orientou para que nós entrássemos. Jesus nos prometeu isso. Ele disse: eu vou para o Pai. Mas Ele disse que um dia Ele iria voltar, iria nos levar para a casa do Pai. Aleluia. Jesus falou que todos aqueles que Ele encontrasse no caminho, todos aqueles que estivessem e que entraram pela porta estreita, Ele está preparando um lugar para eles na casa do Pai. Um lugar de bênção, um lugar de glória, um lugar de vitória, um lugar onde não tem morte, não tem dor, não tem choro, onde as nossas lágrimas serão enxugadas, onde nós receberemos um novo nome, e nós iremos habitar com o Senhor
para todo sempre. Esse é o destino que o caminho que a Jesus leva. Esse é o destino que a porta estreita leva. Esse é, quando você está trilhando o caminho, nós parece que conseguimos enxergar o final dele, e o final dele é alegria, o final dele é gozo, o final dele é paz, porque no final Jesus Cristo está nos preparando um belo e maravilhoso lugar para que nós possamos habitar. Os discípulos já sabiam o caminho para onde eles iam. Mas assim como alguns de nós, Tomé ficou confuso. Quantos ficam confusos durante a sua jornada, durante a sua caminhada, sem saber se eles estão trilhando o caminho certo? Por que isso acontece? Porque nem sempre eles estão sendo orientados pela bússola certa. Nem sempre eles sabem usar a bússola. Nem sempre eles dão atenção para a bússola. Talvez eles olham e falam: ah, não, isso aqui já está ultrapassado. Ah, não, essas orientações já não servem mais para mim. Esse caminho já não serve mais para mim. Vou ir para a esquerda. Eu estava indo para a direita e agora eu vou para a esquerda. Tomé ficou confuso. O que Jesus diria? O que Jesus queria dizer? Para onde Jesus estava indo? Qual era o caminho? Foi então que Jesus disse para ele: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sendo Ele o caminho, ninguém chega até Deus se não trilhar um caminho que é chamado Jesus. Como o pastor Felipe diz, Jesus não é somente uma pessoa, Jesus não é somente Deus, Jesus é um lugar onde nós vivemos, onde nós aprendemos, onde nós nos regozijamos nesse lugar chamado Jesus. E ele deixou bem claro que todos aqueles que trilharem esse caminho chamado Jesus, eles chegarão até o Pai, mas aqueles que não trilhar, eles não chegarão ao Pai. Não adianta. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter amigos poderosos, você pode ser o que você acha que é, melhor do que quem você pensa que é. Você não verá o Pai se você não aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não adianta. O caminho é Jesus. E se nós não trilharmos, Ele é o único caminho que leva ao Pai. Mas por causa do pecado, o pecado, ele tirou muitos, ele nos separou de Deus. E ao ele nos separar de Deus, ele fez com que alguns dos nossos irmãos se desviassem do caminho, errassem o caminho, se perdessem durante a jornada, porque a jornada não é fácil. Muitas das vezes você encontra dificuldades pelo caminho e dá vontade de partir para a esquerda. Muitas vezes o caminho é estreito, apertado, é difícil, e dá muita vontade de você ir para o caminho largo, porque o caminho largo dá uma facilidade maior. Você pode entrar com várias coisas, você pode entrar da forma que você estiver, com os seus erros, os seus defeitos, as suas mentiras, o seu pecado, o adultério, a prostituição, o engano. Você pode ir para esse caminho da forma que você quiser, do jeito que você estiver, mas este caminho vai te levar para um lugar terrível, que é o lugar onde essa pessoa terá a eternidade sem Deus. Parece ser fácil, parece ser agradável, parece ser prazeroso à primeira vista. Nesse caminho estreito, nem muitas coisas passam por ele. Dependendo do tamanho da bagagem que estamos carregando, nós não conseguiremos passar por este caminho que é estreito, e ainda mais entrar pela porta que é mais estreita ainda. Mas Jesus, Ele, sábio e maravilhoso do jeito que Ele é, Ele nos faz uma oferta. Ele pede para que nós troquemos a nossa bagagem pela dele. Aleluia!
Ele pede para que nós lancemos sobre Ele as nossas bagagens, o nosso peso, as nossas dificuldades, aquilo que nos faz ficar largo, aquilo que nos faz ficar inchados, aquilo que nos faz ficar cheios de orgulho, cheios de altivez. Ele pede para que nós lancemos sobre Ele, para que estejamos aptos a voltar, a trilhar o caminho estreito, que é o caminho que nos levará ao Pai, que nos levará às mansões celestiais. Porque aquele que não trilha o caminho que é Jesus, ele nunca verá a Deus, diz a palavra do Senhor. Não digo eu, mas diz a palavra do Senhor. Porque alguns filósofos, alguns teólogos dizem fora que existem sim, que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. É um ledo engano, como diz o pastor Felipe. Estão enganando, porque o que eles querem é que as suas igrejas estejam cheias de pessoas vazias. Que as suas igrejas estejam cheias, porque o que eles pensam é só em encher os seus bolsos, em retirar não somente a lã da ovelha, mas também a carne e a sua gordura, de sugar a ovelha até que ela não tenha mais nada para dar a ele, tirar todos os seus recursos. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não adianta, pode falar, pode pregar, pode encher, pode lotar templos, pode estremecer templos, pode fazer o que eles quiserem, mas no fim das contas, este caminho levará ele, não somente, mas todos aqueles que o seguem para a perdição. Para a perdição e o pior ainda, para a perdição eterna. Existem muitos caminhos que se podem seguir. Religiões, existem milhões delas. Filosofias, existem milhões delas desde a época do nosso apóstolo Paulo e muito antes dele. Filósofos desafiavam os caminhos, como era conhecido o povo de Deus, o povo do caminho. Desafiavam o próprio Deus com a sua inteligência, com a sua sabedoria, e enganavam até muitos dos nossos, muitos daqueles que outrora serviam com Paulo, serviam com os apóstolos, eram enganados pelas filosofias, pelas facilidades que o mundo oferece, onde prega-se: vinde como estais e permaneça como estais. A palavra do Senhor, o Evangelho, ele coloca em nós a transformação. É uma transformação que começa lá dentro e reflete no nosso exterior. Ela muda o homem, ela molda o homem para que ele esteja apto a trilhar o caminho reto, o caminho estreito, e molda ele para que ele consiga passar pela porta que nos levará até a Deus. Eu lembro quando eu vim para Jesus, eu vim cheio de coisas que me pesava, coisas que me enlargueciam, coisas que me impediam de trilhar o caminho que era Jesus, coisas que me impediam de andar em Jesus, de viver em Jesus. Mas no decorrer dos anos Ele foi me lapidando, Ele foi me limpando, Ele foi me tirando aquele peso dos meus ombros, Ele foi me afinando ao ponto de eu conseguir entrar por Ele que é o caminho, e eu conseguisse alcançar a salvação. Não se engane pelas filosofias, não se engane pelas religiões, não se engane pelo que o mundo está pregando lá fora. Se nós não mudarmos, se nós não nos encaixarmos na posição que Jesus pede, que Ele requer de nós, para que consigamos trilhar esse caminho, nós nunca veremos o Senhor. Muitos estão sendo enganados dentro das igrejas, onde por eles terem um dízimo alto, por eles terem casas bonitas, por eles ser grandes empresários, os pastores os aceitam, sabendo que eles têm outras famílias, sabendo que eles têm outras esposas. Muitos deles estão envolvidos com o homossexualismo, com o lesbianismo, estão vivendo na mentira, enganando os seus sócios, enganando os bancos, enganando os seus funcionários, e eles continuam ali nas igrejas servindo como se nada
nada estivesse acontecendo, mas chegará um dia que todos terão que se prostrar perante o nosso Deus, e a verdade vai aparecer, e somente a noiva lavada, a noiva remida, a noiva que trilhou o caminho reto, com muitas dificuldades sim, com muitas lutas sim, com muitas lágrimas sim, mas chegará um dia que as suas lágrimas serão secadas, as suas dores serão retiradas, e você irá entrar às mansões celestiais, irá habitar com o Senhor. Vale a pena ou não vale sofrer, vale a pena ou não vale passar algumas provações, mas nós temos a garantia de que esse caminho nos levará até o Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena. Porque Satanás, ele vem com uma bandeja grandona, bonita. Ele te mostra sempre o caminho largo. Ah, que isso? Para que isso? Hoje a moda é o nada a ver, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver aquilo, não tem nada a ver aquilo outro, e por aí a vida vai seguindo. Mas a palavra do Senhor é reta. A palavra do Senhor, ela é o prumo que nos acerta. Já viu o pedreiro usando prumo na parede? Meus meninos não sabiam que era prumo, não. Eu dei uma de pedreiro lá em casa e fui apresentando algumas ferramentas para eles. Meu pai, para que serve isso aqui? Ficou balançando lá. Falei, isso aqui é para mostrar a retidão da parede. E Jesus, ele tem um prumo onde ele coloca, e somente os retos herdarão os céus. Não adianta, irmãos. As coisas lá fora tá uma loucura, tá tudo muito fácil, tudo muito maquiado. Mas um dia a falsa noiva vai ter que lavar o rosto. Um dia a falsa noiva vai ter que tirar suas vestes. Já viu? Tem vezes que a pessoa tem uma técnica tão bacana de se maquiar que ela engana muitos. Lembro uma certa vez um japonês, coreano ou chinês, não me lembro muito bem, são todos parecidos. Ele processou a esposa porque ele falou que ele foi enganado. Saiu no jornal, irmãos. Porque ele casou com uma mulher e depois ele falou que era outra pessoa. E realmente a diferença foi gritante. Mas o nosso Deus, além dele ter o seu prumo, ele tem os olhos como chama de fogo. Não tem máscara que segure o olhar do nosso Deus. Ele sonda a mente e o coração. Ele sabe das intenções do coração do homem. Porque a intenção é antes de acontecer, Deus já sabe. Não adianta, ninguém engana a Deus, como diz o irmão Magno. Para onde fugiremos do Senhor? Por mais que existam motéis particulares, sítios no meio das matas, onde os maridos traem as suas esposas, onde as esposas traem os seus maridos, onde os jovens praticam fornicações, mas chegará um dia que tudo ficará nu perante o nosso Deus. Porque a nudez perante o Senhor é o que revela tudo. Quando se fala de nudez, se fala da revelação. Adão não tinha vergonha de ficar nu perante Deus. Fala da nudez espiritual. Deus conseguia ver a alma de Adão. Mas quando Adão foi contaminado, a primeira coisa que ele fez foi se esconder do Senhor. Quantos têm tentado se esconder do Senhor? Com maquiagens, com palavras bonitas, com atitudes que parecem que são, mas não são. Mas o Senhor conhece o coração do homem. Religiões, filosofias, estudos, carreiras, prazeres, aventuras. Todas essas coisas podem afetar o rumo das nossas vidas, mas nenhuma leva a Deus. É importante? É, mas nenhuma delas nos levará a Deus. São caminhos oferecidos,
São caminhos ofertados, são caminhos que nos são apresentados durante a nossa jornada. Durante a caminhada, você vai ver algumas bifurcações, você vai ver algumas placas te indicando alguma facilidade, mas nós temos uma bússola que está dentro de nós, que habita em nós, que é o Espírito Santo do Senhor, e Ele sempre vai nos orientar no caminho correto, Ele sempre vai nos dizer não, como diz o apóstolo Paulo, deixe de lado os embaraços, deixe de lado os prazeres dessa vida, e siga no caminho da verdade. Jesus é o único caminho para o Pai. Sem Jesus ninguém chega a Deus. Nada nesse mundo consegue preencher o vazio de alguém que não conhece a Deus. Nada preenche o vazio de um homem sem Deus. Nada, não adianta. Eu me lembro, irmãos, eu me desviei dos caminhos do Senhor, fiquei 10 anos desviado. E tinha momentos da minha vida que eu tinha que me embriagar para eu conseguir dormir. Eu tentava preencher o vazio da minha alma com a bebida. E eu dormia porque o álcool me enfraquecia, tirava as minhas forças. Mas no outro dia, aquele vazio aumentava ainda mais. Ia se formando um abismo dentro de mim, que nada preenchia, mulheres não preenchia, noitadas não preenchia, dinheiro não preenchia. Comidas caras não preenchia, roupas. Irmãos, eu trabalhava um mês para comprar um tênis. Eu trabalhava mais um mês para comprar uma calça. Eu dava 600, 700 reais numa calça, num tênis, tentando preencher um vazio dentro de mim. São caminhos que o mundo oferece para os nossos jovens. Drogas. A cocaína, ela dá um momento de lucidez, um momento de alegria, um momento de prazer, mas tudo que o mundo oferece é momentâneo. Todos os caminhos são passageiros, todos os caminhos não levam a nada, só a morte, destruição, tristeza da família, tristeza dos pais, tristeza para os amigos, tristeza para os vizinhos. É só isso que Satanás, que é o pai da mentira, que é o destruidor, oferece, tentando suprimir, tentando cobrir um buraco que existe na alma do ser humano. Mas a partir do momento que um dia alguém me apresentou Jesus Cristo, me apontou o caminho, eu falei, eu vou seguir. Aí alguns falaram, é difícil, não vai não. Eu falei, eu vou. E eu fui trilhando, eu fui caminhando, e aquele vazio foi se enchendo. Aquilo que era vazio foi se enchendo. Aquilo que era tristeza foi se transformando em alegria. As pessoas que me olhavam com olhar de tristeza já começaram a me olhar com olhar de alegria. E eu pude entender que é só Jesus quem preenche o vazio da alma do ser humano. É porque só Jesus conhece a alma do homem. Esse abismo entre nós e Deus que foi criado pelo pecado. Existe um abismo que impede que o homem reconheça o caminho verdadeiro. O pecado, ele cria um distanciamento entre Deus e o homem. Impede que o homem veja, que o homem enxerga o caminho verdadeiro. E ele continua trilhando o caminho da mentira, o caminho do engano, o caminho do erro. Porque ele está cego. O pecado cega, o pecado engana, o pecado, ele tem uma forma que consegue enganar as pessoas. Mas Jesus Cristo, ele veio e joga luz sobre o pecador. E ele consegue enxergar o verdadeiro caminho. Somente Jesus consegue fazer essa ligação, essa ponte. Somente Jesus consegue ligar, somente esse caminho, Jesus consegue levar o homem até Deus. Consegue fazer a ponte no abismo que existe entre o homem e Deus. Somente Jesus pode. Não adianta as falsas alegrias, as falsas ofertas. Parece que está indo, mas não vai. Parece que está dando certo, mas não dá. Em nome de Jesus Cristo, entenda isso. Somente Jesus consegue fazer essa ligação. Somente a fé em Jesus consegue fazer o homem enxergar o caminho.
Através das orações, da evangelização, da exposição da palavra, é gerada a fé. E a fé no coração do homem consegue fazer ele enxergar o caminho. Ele fala, meu Deus, para onde eu estava indo? Ele consegue ver o abismo, ele consegue ver os erros, ele consegue enxergar que aquilo não é correto. E ele consegue ver uma luz. E ele fala, Jesus me socorre, Jesus me ajude a trilhar esse caminho que é o Senhor. Através da fé. Jesus diz que existe uma verdade verdadeira. Olha a redundância. Uma verdade verdadeira, porque existem verdades mentirosas lá fora. Que no início parece que agrada, no início parece que é realmente aquilo que nós achamos que é, mas o fim é destruição e morte. Jesus é perfeito. Jesus é justo. Jesus nunca muda. Por mais que alguns se desviam do caminho, por mais que alguns entram pela outra porta, Jesus sempre estará esperando ele de volta. Jesus sempre estará com a porta aberta, esperando que ele volte. Caminhos diferentes oferecem verdades diferentes, mas nenhum desses caminhos é perfeito. Existem várias verdades lá fora, mas Jesus falou que ele é a verdade. Qualquer verdade que for oferecida, que seja diferente de Jesus, é mentira. Qualquer alegria que for oferecida diferente de Jesus é mentira. É uma verdade disfarçada. Como se diz, é um luto disfarçado de festa. Mais um pedido de oração. Já já nós estaremos orando. Jesus é a verdade perfeita que liberta da escuridão do pecado. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós até julgamos as pessoas por não conseguirem trilhar o caminho. Mas existe uma escuridão, existe uma cegueira, que ela só é quebrada através da oração, através da exposição da palavra do Senhor, através da fé, porque a exposição da palavra gera fé no coração das pessoas. O diabo procura prender as pessoas em mentiras, mas Jesus liberta e mostra os verdadeiros prejuízos que o pecado causa na vida do ser humano. Jesus é o único que é capaz de fazer, Jesus é o único que é capaz de vencer o pecado. E o texto diz, entrem pela porta estreita. Jesus, ele diz, entrem pela porta estreita. Porque Jesus ele sabia que existem outras portas, existem outros caminhos que são oferecidos, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Ele deixa claro que o caminho facilitado, o caminho largo, ele leva à perdição, não tem outra forma, não tem outro fim, não tem outro resultado, senão a perdição. Por mais que pareça que está bom, por mais que pareça agradável, por mais que dá prazer à carne, mas o fim é a perdição, Jesus dizia aos seus discípulos. E ele diz que são muitos os que entram por ela. São muitos os que entram pela porta larga, porque querem levar tudo de si para dentro dela. Não querem abrir mão dos seus erros, dos seus defeitos, dos seus pecados. Querem continuar dentro da casa de Deus com seus pecados, com seus erros, com as suas falhas. Mas vai chegar um dia que você vai ter que passar pela porta, nós teremos que passar. E dependendo do que estivermos carregando, não tem como passar por ela. E ele continua dizendo como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. O caminho que leva à vida, ele é estreito e é apertado. É um caminho difícil de ser trilhado.
mas ele tem uma recompensa. Ele leva a vida. E Jesus é a vida. Ele diz que são poucos os que a encontram. Nós precisamos mostrar esses caminhos. Nós precisamos mostrar a porta estreita para aqueles que ainda não a conhecem. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que nós possamos continuar trilhando o caminho estreito que nos levará à salvação.